Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. É sempre um enorme prazer receber quem nos ouve para mais um mergulho no conhecimento, né? Com certeza. Olá a todos que estão acompanhando a gente. A nossa missão de hoje é desbravar um documento incrivelmente instigante. Ele chegou até nós com o título O que é Deus e Quem é Deus? É 3 ou 1? E é assinado por Marcelo Oliveira. Aham. E, olha, é um texto que propõe uma jornada literária e interpretativa muito peculiar, porque, ele mistura gramática pura, etimologia de palavras da antiguidade clássica e hermenêutica bíblica. E tudo isso para questionar um conceito bem antigo, né? Exato. Ele questiona, de uma forma extremamente metódica, um dos conceitos mais estabelecidos da teologia cristã, que é a Trindade. E no lugar desse conceito clássico, o material propõe o que é chamado ali de uma visão triofânica. Isso. E antes da gente começar a destrinchar os detalhes gramaticais desse texto, acho que é crucial a gente estabelecer uma premissa fundamental para quem está acompanhando a nossa discussão hoje. Por favor, manda ver. Como a gente está lidando com interpretações teológicas profundas, doutrinas que moldaram milênios de história, o nosso objetivo aqui não é de forma alguma validar, endossar ou refutar qualquer dogma religioso. Certo. Perfeito. Fica o aviso. O nosso papel nesta exploração detalhada é dissecar a linha de raciocínio do texto de forma totalmente imparcial. A gente vai analisar as engrenagens dessa argumentação. Queremos entender como ferramentas sintáticas, definições de dicionário e versículos específicos são usados para desconstruir uma visão tradicional, explorando estritamente as conexões lógicas que a própria fonte apresenta. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. O texto começa de uma maneira que, honestamente, me pegou muito de surpresa. Ah, eu imagino. Porque, para um ensaio focado na natureza divina, ele não começa com grandes mistérios celestiais ou filosóficos, né? Ele começa com uma aula de português. Sim, uma aula de gramática bem direta. Exatamente. Mais especificamente sobre pronomes interrogativos. A tese inicial foca na diferença brutal que existe entre o quem e o quê. Aham. O documento detalha que quem é um pronome que se refere exclusivamente a pessoas. Tem função de sujeito e está diretamente ligado à identidade, ao nome próprio. O exemplo dado é muito prático, tipo, eu não sei quem ele é. A dúvida aí é puramente sobre o nome da pessoa, o indivíduo em si. O que é fascinante aqui é como essa distinção sintática em orações interrogativas indiretas, ela serve para preparar todo o terreno argumentativo que vai vir a seguir. Sim. Porque em contrapartida ao quem, a gente é apresentado ao pronome o que. E, sintaticamente, esse pronome refere-se a coisas, conceitos ou a essência e a natureza de algo. Certo. Então, quando a gente diz eu não sei o que ele é, a dúvida não é mais sobre o nome que está na carteira de identidade. A dúvida é sobre a natureza, a condição ou a função daquela pessoa. Isso faz muito sentido. Pode ser uma pergunta sobre a profissão, sabe? Para descobrir se a pessoa é um médico, um artista, um professor. A pergunta, portanto, ela se desloca da identidade para a essência. É uma distinção sutil, mas que, nossa, muda tudo. E isso é algo tão comum no nosso dia a dia. Se a gente pensar num ambiente corporativo, em entrevistas de emprego, ou até quando somos apresentados a alguém num evento social. Com certeza. A gente mistura isso o tempo todo. Frequentemente a gente confunde o quem a pessoa é com o que a pessoa faz. Alguém pergunta, quem é aquele ali? E a resposta automática muitas vezes é, ele é o arquiteto do projeto. Pois é, mas arquiteto é o quê, né? É a essência profissional. Exato. Não é o quem, que seria a identidade civil da pessoa, o nome dela. A separação cirúrgica que o texto faz logo de cara serve para mostrar como essas duas perguntas exigem respostas de categorias completamente diferentes. E se a gente conectar isso ao quadro geral da tese apresentada, o impacto lógico é imenso. Como assim? O argumento levanta a seguinte reflexão. Se nós, seres humanos, a gente escorrega nessa diferença sintática o tempo todo nas nossas interações mundanas... Misturando identidade com ocupação. Exato. Imagine a complexidade e a gigantesca margem para equívocos ao tentar definir a natureza de um ser supremo. Uau, verdade.
A base gramatical é estabelecida justamente para argumentar que, ao longo de séculos de debates teológicos, o foco pode ter estado na pergunta errada, ou pelo menos as respostas para quem é Deus e o que é Deus podem ter sido aglutinadas de forma muito confusa. Nossa, mas se a gente já está confundindo quem e o quê, isso me faz pensar sobre como compreendemos as próprias palavras que usamos para definir essas identidades, sabe? Sim, e a linguagem é tudo nesse caso. E isso nos serve como uma ponte perfeita para o nosso segundo grande ponto de discussão de hoje. O documento faz um resumo muito claro da visão trinitariana clássica. Aham, a visão tradicional. Isso, afirmando que ela reconhece um único Deus em três pessoas distintas e coeternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A premissa tradicional é que essas três pessoas são iguais em divindade, compartilhando a mesma essência. E o texto menciona que isso costuma ser fundamentado em passagens bíblicas clássicas. Exatamente, como o batismo de Jesus no Rio Jordão e a ordem de batismo no final do livro de Mateus. Mas, em oposição a isso, somos apresentados a tal visão triufânica. Que é o cerne da argumentação do autor. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o foco vai direto para a etimologia da palavra pessoa. Sim. E olha, essa é uma manobra argumentativa muito engenhosa para desconstruir o conceito tradicional. Totalmente. A palavra pessoa vem do latim persona. E originalmente, persona não significava um indivíduo de carne e osso, com sentimentos, CPF, sabe? Não. Não. Era o termo técnico usado no teatro romano para designar a máscara usada pelos atores para representar um personagem. Uma máscara, nossa! Uma máscara de argila que amplificava a voz e definia o papel na peça. Com a evolução da linguagem, o termo deixou os palcos e passou a significar o indivíduo humano. Que salto, né? Muito. O documento lista as características que definem um ser pessoal hoje, partindo dessa etimologia. Individualidade, que é ser distinto dos outros. Consciência da própria existência. Racionalidade. Capacidade de se relacionar. E responsabilidade moral. É uma viagem incrível pela história da língua, da máscara de argila de um ator romano, até o conceito moderno de consciência e moralidade. Mas, e aqui entra a minha grande dúvida. Pode falar. Como um raciocínio salta dessa etimologia da máscara para uma exigência estrita de um corpo físico ou metafísico? Porque parece um salto interpretativo gigante. Como o documento constrói essa ponte? Essa é uma excelente pergunta, e é exatamente aí que o material introduz o que chama de definição bíblica de um ser pessoal, para amarrar com a etimologia. Certo. E qual seria essa definição? A lógica apresentada é que, biblicamente, o que define uma pessoa, ou seja, um ser com individualidade e consciência, é a união de um espírito habitando um invólucro, um corpo. E atenção, esse corpo pode ser da dimensão física ou metafísica. Entendi. Para sustentar essa exigência do corpo e do espírito, o raciocínio é ancorado em duas passagens muito diretas. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O que diz lá? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Em seguida, a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26. O corpo sem o espírito está morto. Ah, certo. Então a lógica estruturada pelo material sugere que se pessoa exige uma identidade consciente e se a Bíblia supostamente define essa pessoa como um espírito que precisa de um corpo para ter essa identidade individual. Aplicar o termo três pessoas a Deus criaria um gargalo lógico formidável. Exato. O raciocínio é cumulativo, né? O argumento conclui que, ao unir a evolução da palavra persona com essa definição estrita de corpo e espírito, a visão trinitariana clássica não estaria descrevendo um único Deus. Estaria, na verdade, apresentando três deuses distintos. Três deuses. É uma acusação teórica bem pesada. Sim, e o texto reconhece plenamente que os defensores da Trindade negam o politeísmo e afirmam a existência de um único Deus em essência, subsistindo em três pessoas. Claro, essa é a base cristã tradicional. Mas a provocação central insiste que a matemática linguística e conceitual da palavra pessoa
não permite essa fusão sem cair no politeísmo, segundo os critérios que o próprio autor estabeleceu. E é para resolver esse quebra-cabeça lógico que a tal visão triofânica é proposta, né? O documento faz a pergunta crucial: Deus é 3 ou 1? Aham. E a resposta é baseada em João 10:30, quando se lê: Eu e o Pai somos um. Mas a grande sacada analítica do autor é perguntar: o quê? Exatamente. O quê? A resposta triofânica, segundo a fonte, é um único espírito. E esse único espírito manifestou-se em um corpo metafísico, que chamamos de pai, e também se manifestou em um corpo físico terrestre, que chamamos de filho. Isso mesmo. A visão triofânica propõe que não são 3 pessoas distintas coabitando uma essência, mas uma única essência, um único espírito, operando através de diferentes manifestações ou corpos. Certo. E vale a pena a gente pausar um segundo sobre esse conceito de corpo metafísico, porque não é algo muito intuitivo para a maioria de quem nos ouve. Sim, por favor, porque corpo metafísico quase soa como um oxímoro, uma contradição em termos. Como a gente pode visualizar o que o texto quer dizer com isso, para não perdermos o fio da meada? Bom, vamos pensar numa analogia tecnológica. Gosto de analogias. Imagina a diferença entre o hardware do seu computador e um holograma gerado por ele. Ok. O hardware é o corpo físico. Ele tem massa, peso, ocupa espaço tangível. O holograma de luz, por outro lado, tem forma, pode ser visto, pode interagir visualmente com o ambiente, mas não tem a densidade da matéria física. Ah, perfeito. O texto sugere que, no âmbito espiritual, existe uma estrutura ou forma real, o tal do corpo metafísico, que abriga a consciência, mas que não é composta de matéria orgânica como a nossa. E como isso se aplica a Deus na tese dele? Assim, o único Espírito Divino teria essa forma impalpável no plano celestial, que seria o Pai, e teria assumido uma forma biológica de carne e osso no plano terrestre, que seria o Filho. Essa separação, quase como uma lente de biologia ou de física quântica aplicada à teologia, é uma forma muito engenhosa de tentar explicar o que por milênios foi considerado um mistério inexplicável. Sim, ele tenta trazer por uma lógica quase material, mesmo sendo sobre o imaterial. E essa mesma precisão, quase cirúrgica, ela prepara o terreno para o próximo grande argumento. Porque, olha, não basta criar um conceito novo. O documento decide fazer uma verdadeira autópsia nas cenas clássicas que normalmente sustentam a visão tradicional. E ele vai direto no ponto mais famoso. Exato, e começa pela imagem mais famosa de todas, o batismo de Cristo. Sem dúvida. Essa é a cena mais citada para ilustrar a Trindade agindo simultaneamente, né? O Filho na água, o Espírito descendo como pomba e a voz do Pai nos céus. A clássica imagem que a gente vê em pinturas e vitrais. Isso. Mas a abordagem aqui pede que se faça uma análise estritamente visual e literal do cenário, ignorando a multidão ao redor. Fisicamente, quem está no quadro? Ah, apenas 2 pessoas de carne e osso, João Batista e Jesus Cristo. Exato. E se removermos João Batista da equação, no plano puramente físico, sobra apenas Cristo. É como se o material estivesse descrevendo a direção de arte de um set de filmagem, separando os efeitos práticos, que estão ali no ambiente físico, dos efeitos visuais ou de CGI inseridos na pós-produção, que representariam o plano metafísico. Uma ótima forma de visualizar. Então, como a fonte explica a pomba e a voz, se elas não são pessoas ali presentes? A análise sobre esses elementos é bem meticulosa. O argumento sustenta que a pomba não era um pássaro biológico literal que voou das árvores e pousou ali. Não. Não. Tratava-se de uma visão metafísica, uma manifestação visual concedida exclusivamente a João Batista para que ele identificasse o Messias. Nossa, e a voz? Quanto à voz descrita em Mateus 3,17, que diz: "Este é o meu filho amado", a tese aponta que se tratava exatamente disso, o som da voz divina, uma propagação acústica e não uma pessoa física flutuando nas nuvens. Então ele desmonta a ideia de 3 pessoas ali. Sim. A conclusão da visão triofânica é que a cena inteira apresenta uma única manifestação física, que é Jesus,
e duas manifestações metafísicas do Espírito Santo. Mas como ele explica a onipresença de estar na água e no céu ao mesmo tempo? Para explicar como o Espírito pode estar na água como Cristo e no céu como vós ao mesmo tempo, recorre-se a um atributo básico, a onipresença, um único ser que habita todos os lugares simultaneamente. A lógica é muito amarrada dentro das próprias regras que o texto cria, né? Mas se a reinterpretação visual do batismo já é um exercício mental fascinante, a análise feita de Mateus 28:19 eleva a discussão a um patamar técnico impressionante. Ah, aí a gramática volta com força total. É o famoso versículo que diz: "Portanto, ide, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." A vasta maioria lê isso como a fórmula do batismo cristão. Mas o texto pega esse trecho e o transforma num laboratório de sintaxe avançada. E aqui o documento ganha ares de manual de gramática normativa, sabe? E é onde nossos ouvintes precisam ter um pouco de paciência, porque o detalhe muda tudo. Vamos nessa. A frase batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo é desmembrada sintaticamente. Primeiro, aponta-se que temos ali uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Certo. O verbo batizando é um verbo transitivo direto no gerúndio. O pronome oblíquo as funciona como objeto direto, referindo-se às nações ou pessoas que recebem a ação. Batizando elas. Isso. Mas o grande ponto de virada, o checkmate da argumentação, está na classificação do trecho final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pausa rápida. Vamos traduzir isso para o mundo real, para quem não abre um livro de gramática desde o ensino médio. Claro. O texto classifica esse trecho final como um adjunto adverbial de modo. E o que isso quer dizer na prática? Excelente ideia. Pensemos numa frase cotidiana. Lave o carro com sabão. Ok, lave o carro com sabão. O verbo é lavar. O objeto é o carro. Com sabão é o adjunto adverbial de modo. Ele não diz quem está lavando, ele indica a forma, a maneira, o modo como a ação deve ser executada. Ah, entendi. O argumento transferido para o versículo é que em nome de funciona da mesma forma. Não está listando as identidades que compõem Deus, mas está indicando a maneira, o selo de autoridade sobre o qual a ação de batizar deve ocorrer. É impressionante ver uma ferramenta de análise escolar sendo usada para desconstruir um entendimento dogmático milenar, sabe? E além dessa taxonomia, tem uma observação muito incisiva e lógica. Pai e filho não são nome próprios. Exatamente, são substantivos comuns. Indicam posições, títulos ou relacionamentos. Se a ordem é para agir em nome de, e pai e filho não são nomes, a essência do nome tem que recair sobre o Espírito Santo. Esse é o ponto-chave da argumentação dele. E segundo a fonte, o nome pessoal do Espírito é Yehová, referenciando diretamente o livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés como Eu sou o que eu sou. A conexão entre a análise sintática do Novo Testamento e a revelação do nome divino no Antigo Testamento é um trunfo dessa argumentação. E perceba como tudo está interligado, né? Demais. A diferença entre quem e o que, lá no início, agora, faz todo sentido. Pai e filho responderiam à pergunta o quê, que é a manifestação, a posição, enquanto o nome de autoridade responderia ao quem. Fantástico. Mas o texto ainda reserva uma revolta monumental para a conclusão dessa análise de Mateus 28:19. E essa é para deixar qualquer estudioso perplexo. Ele não para por aí. Com certeza. Essa parte realmente me pegou desprevenido. O material afirma, com todas as letras, que essa passagem de Mateus não é, de forma alguma, uma ordem para realizar o batismo nas águas. Sim, ele tira a água da equação. E isso soa muito contraintuitivo. Como assim não é sobre água? A ordem é literalmente ide e batizai. Como o documento justifica essa afirmação tão ousada? O texto argumenta que a chave está no próprio significado de batizar em nome. Segundo a interpretação proposta, o versículo seguinte, Mateus 28:20, explica o método desse batismo. E qual é? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, batizar em nome, nesse contexto gramatical,
não envolveria imersão física em rios ou tanques, mas sim uma imersão no conhecimento, uma instrução profunda nas leis e mandamentos. Seria um batismo de ensino. Exatamente. Mas e a água? Onde entra o ritual aquático histórico que milhares de pessoas repetem até hoje. O texto descarta completamente a água da história bíblica? Não descarta, mas realoca o seu propósito. A lógica construída é que o batismo em água foi uma ordenança exclusiva, com prazo de validade, dada a um profeta específico. João Batista. Ele mesmo. E o autor utiliza o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 31, para provar esse ponto, onde João declara que veio batizando com água com um único propósito, para que ele fosse manifestado a Israel. Ah, para revelar quem era o Messias? Isso. Dentro das premissas que o documento estabelece, a imersão na água era um rito de purificação de pecados. Ora, a teologia concorda que Jesus não tinha pecados para purificar. Faz sentido. Logo, a sua imersão na água cumpriu uma função logística e profética muito singular. Foi o gatilho para que a pomba metafísica aparecesse, permitindo que João Batista reconhecesse o Messias e o apresentasse ao povo. Entendi. Então, na visão proposta, o rito da água já teria cumprido seu objetivo histórico assim que Jesus saiu do Jordão e a visão ocorreu. Esse é o argumento. Daí em diante, a missão não seria mais mergulhar pessoas em água, mas mergulhá-las no ensino e nos mandamentos. É uma reinterpretação completa da prática institucional a partir de uma releitura gramatical rigorosa. E o que isso tudo significa, né? Se a gente se afastar do debate estritamente religioso, como podemos traduzir essa densidade analítica para quem está nos ouvindo hoje, independentemente de suas crenças pessoais? Bom, se conectarmos isso ao quadro geral, a grande lição prática dessa nossa exploração transcende a teologia. Com certeza. E o que esse documento demonstra, de forma cabal, é o poder monumental da leitura crítica e do domínio do idioma. Para quem nos acompanha, o lembrete prático é: a linguagem molda a realidade. Totalmente. Uma simples confusão entre pronomes interrogativos, o desconhecimento da origem teatral de uma palavra latina ou a identificação incorreta de um adjunto adverbial de modo numa oração reduzida de gerúndio. Tudo isso tem o potencial de alterar milênios de história. De fundar instituições e de criar dogmas intocáveis. Exato. Ler não é apenas passar os olhos pelas frases, é interrogar o texto, é entender a estrutura íntima da oração e ter a coragem analítica de seguir a lógica sintática até as suas últimas consequências, mesmo quando essas consequências desafiam o senso comum ou a tradição. Que jornada fascinante nós fizemos hoje. Começamos com algo banal, tentando entender a diferença gramatical entre quem ele é e o que ele é, usando exemplos de entrevistas de emprego. E fomos longe, né? De repente, fomos transportados para o teatro romano antigo para descobrir que uma pessoa era originalmente uma máscara de argila. Daí, dissecamos a complexa diferença entre corpos físicos e corpos metafísicos, habitados por um único espírito. Uma análise quase científica da teologia. E terminamos transformando a icônica cena de um batismo no rio numa aula avançada de sintaxe sobre verbos transitivos diretos e adjuntos adverbiais. É realmente uma imersão que nos treina a olhar para textos antigos com uma lupa completamente nova. Pessoalmente, acho que o grande trunfo de análises como a de hoje é acender aquela faísca de curiosidade, de aprender a não aceitar a superfície das coisas como a única verdade possível. E olha, toda essa dissecação estrutural nos deixa com uma reflexão profunda, que vai muito além das páginas desse documento. O que você tem em mente para fechar? Se a nossa compreensão sobre os conceitos mais sagrados, divinos e estabelecidos da humanidade pode ser completamente virada do avesso pela forma como analisamos um simples pronome ou uma vírgula numa oração reduzida, É de explodir a cabeça. tais e as chamadas verdades absolutas da nossa civilização não estão escondidos por trás de traduções automáticas ou leituras passivas. Pois é.
quantos segredos não estão guardados nas estrelas ou num misticismo inatingível, mas simplesmente aguardando uma revisão atenta, curiosa e destemida da gramática dos nossos textos mais antigos. Uma provocação espetacular para encerrarmos a nossa jornada de hoje, que quem nos acompanha possa levar essa reflexão adiante, que continuem exercitando essa leitura afiada, questionando as premissas invisíveis, lendo as entrelinhas com rigor e buscando sempre novas formas de enxergar o mundo e as palavras que o construíram. Agradecemos imensamente a companhia de cada um em mais esta exploração detalhada do conhecimento. Voltaremos em breve para desempacotar mais ideias fascinantes. Até a próxima!